quero trazer algo que você às vezes negligencia por não saber, pelo simples fato de ser simples, tá? Posso dar uma aula de fisiologia aqui, falando do pâncreas, tá? Falando da insulina, do que tem de reserva, do que não é fabricado, mas eu quero trazer para você entender uma simples aplicação, uma simples manutenção da insulina, de que forma que eu tenho que armazenar essa insulina depois que eu abro, de que forma que eu devo deixá-la, é com qualquer seringa, com qualquer agulha, super importante, tá? Então, interagem aqui comigo, você que tem dúvidas, você que já fez algum procedimento que você, ai, nossa, eu fiz errado, não tem problema, ou eu vi algum colega fazendo, não tem problema algum, tá? O que eu trago aqui são informações que farão a diferença se você participar de um processo seletivo, seja ele teórico ou prático, tá? Insulina é um medicamento teoricamente simples, né? Um hormônio aí que não é fabricado pelo pâncreas, tá? Ou quando é fabricado é de forma muito escassa. Porém, ela tem a sua particularidade. Se não for administrado de forma adequada, correta, o paciente pode até ter um coma, tá? Então, pessoal, tem que ficar atento no que se trata de insulina. Primeiramente, é um medicamento de autovigilância, tá? Para quem não sabe o que é autovigilância, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. São medicamentos que, se você der de forma inadequada, você pode né, causar algum dano, aí, algum incidente ao paciente. Desde um coma por uma superdosagem de insulina. Isso não é difícil acontecer. As pessoas têm dúvidas, porém, faz do que acha na cabeça, tá? Então não adianta eu dar uma aula aqui toda preparada da fisiologia do pâncreas se você não sabe o básico, a importância do manejo com a insulina, ok? Então, antes de mais nada, eu gostaria que você colocasse aqui. Sempre tive dúvidas em relação ao local. Não importa se você administra esse medicamento dentro de uma residência, durante um atendimento domiciliar, ou dentro de uma unidade hospitalar. Os cuidados são os mesmos, tá? A diferença é que dentro da unidade hospitalar, esse medicamento ele não está tão disponível, porque medicamento de autovigilância é um medicamento que precisa estar guardado em poder da farmácia ou do enfermeiro. E aí você precisa da dose para administrar no paciente, precisa acessar esse local, tá? Então anotem aí, insulina, independente se é ação rápida, que é uma regular ou prolongada, as duas mais, né? NPH regular, a NPH é o efeito mais prolongado, a regular é mais imediato, não importa. O tipo de insulina é um medicamento de autovigilância. Quase 98% das questões relacionadas em processo seletivo, pelo menos eu falo por mim, que é uma das questões que eu acabo aplicando, as pessoas não têm esse conhecimento. Pois bem, fala aqui pra mim, se você que tá me assistindo, mesmo depois que essa live fique aí gravada, que você vai deixar lá seus comentários, curtir aqui a página, deixar, tá, aquele comentário legal, seguir a gente aqui, coloca lá. Eu não sabia que insulina era medicamento de autovigilância. Afinal, eu nem sabia o que era medicamento de autovigilância. Coloque lá pra mim, ou aqui, você que tá assistindo, que é super importante, tá? Medicamento também, a insulina, ela entra também aí na classe de termolábeis, tá? O que significa termolábeis? São medicamentos que precisam ter ali a sua temperatura garantida, tá? Então, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas quando o setor de farmácia aí da sua unidade, se você não sabe desse assunto, vai até a farmácia, encosta lá no colega ou na farmacêutica, olha, como que chega a insulina aqui, tá? A insulina, ela deve ser entregue numa temperatura entre 2 a 8 graus, quando ela está lacrada, fechadinha, tá? Precisa manter a temperatura. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas não sabem dessa informação e acabam negligenciando, deixando ali à disposição. Ah, mas tem insulina que pode ficar fora da geladeira. Sim, há marcas específicas que, sim, após a abertura, você pode deixar em temperatura ambiente. Mas enquanto a insulina não for aberta, jamais. É qualquer insulina? Não, não é. Geralmente, a equipe da farmácia, ela comunica, tá? Pelo menos precisa comunicar, tá? O processo de comunicação, eu fiz uma live sobre isso, tá? O protocolo de comunicação dentro da unidade hospitalar precisa ser efetiva. E áreas, principalmente, que acabam se falando, se conversando, e sendo muito próxima, que é a unidade assistencial,
tá, com a farmácia, precisa ter esse elo. Olha, essa insulina, essa marca X, tá, não necessita de refrigeração após a abertura. Ou precisa manter-se em temperatura. Ah, como que eu sei isso? Tem aqui, ó, o manualzinho, tá? Então, eu tenho aqui uma da Regular e a NPH. Ambas necessitam, tá? Esse fabricante, ele coloca aqui nas suas instruções que necessita manter uma temperatura aí de 2 a 8. É de qualquer jeito? Claro que não, tá? Por isso, o setor que vai armazenar o medicamento termolábil, eu estou falando da insulina, existem outros, existem antibióticos, existem medicamentos sedativos que precisam ser armazenados em temperatura aí considerável, tá? Entre 2 a 8. E como que é realizado isso? Esse primeiro manejo, esse primeiro cuidado que eu trago aqui para você é de extrema importância. Se tem uma queda de energia na unidade e essa insulina fica dentro da geladeira, dependendo do tempo, eu posso perder esse medicamento. Não é só, voltou energia, vamos limpar a geladeira, né? E colocar lá tudo de novo. De jeito nenhum. Dependendo da temperatura que se encontra a geladeira. Assim que você retomar suas atividades, necessita desprezar. Isso é crime. Você administrar um medicamento que não está apto, tá? Que não está viável para uso. Super importante. Eu estou aqui trazendo a insulina porque hoje o assunto é sobre insulina. Mas quando eu tenho um medicamento termolábil, ele precisa ser identificado. Há protocolos que a identificação é etiquetinha amarela, ou não, amarela não. Geralmente a amarela é portaria 344, psicotrópico, acaba sendo uma cor utilizada aí por muitas unidades. Mas um azul, por exemplo, tá? Ah, mas a minha unidade não é azul, é amarelo. Perfeito. Então você precisa conhecer o protocolo da sua unidade. Ah, mas por que eu preciso olhar lá no frasco? Porque você precisa ter atenção. E assim que você utilizar aquele medicamento, ele precisa voltar para a refrigeração. Ora, se é um medicamento que o fabricante indica ficar em refrigeração, assim ele deve se manter.